Oi, tudo bem? Eu sou a Marci e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, eu preciso te dizer que esse conjuntinho aqui tá um arraso. Olha a perfeição que ficou. Esse é o segundo conjunto de touca e luva que eu faço e claro que eu já viciei, né? Nesse vídeo eu vou trazer o passo a passo desse par de luvas que eu amei o resultado. Se tu gostou dessa touca que eu tô usando, já tem o passo a passo aqui no canal e eu vou deixar o link dela aqui na descrição, tá bom? E para tecer esse par de luvas em tricô, eu utilizei o restinho do fio select que sobrou da touca. Rendeu muito esse novelo. E quando sobra fio de alguma peça que eu tô tecendo, eu sempre tento achar alguma coisa para fazer com esse restinho de fio. Tu também faz isso? Eu fico muito feliz quando eu consigo utilizar todo o novelo. E já me conta aqui nos comentários o que tu achou desse modelinho. E me conta também se tu vai tecer essa peça. Para aproveitar que está chegando o inverno, eu preparei muitas aulas maravilhosas e totalmente gratuitas e vou trazer todas aqui para o canal. Então, prepara o teu novelo e as tuas agulhas e vem tricotar comigo. Quero te convidar para se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos que eu publicar. Confira a seguir a lista de materiais e em seguida o passo a passo. Ah, espera aí que antes de começar o passo a passo, eu quero te convidar a me seguir nas redes sociais e também para fazer parte do meu grupo de tricoteiras e crocheteiras lá no WhatsApp e no Telegram. Eu criei esses grupos com o objetivo de unir cada vez mais pessoas que têm o mesmo amor que eu tenho pelo tricô e pelo crochê. Lá no grupo nós trocamos ideias, dicas, sugestões e inspirações. É muito maravilhosa essa troca. Será um prazer te receber e te ter como amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Já estou aqui com o meu fio que eu vou utilizar para fazer essa luva. E eu vou utilizar o fio Select na cor mostarda. E a agulha de tricô número 3,5. Eu vou usar aqui no vídeo a agulha de 2 pontas, mas é só para não bater na minha mesa. Pode ser a agulha reta tradicional, tá bom? Então aqui para iniciar eu preciso colocar 38 pontos na minha agulha. 38 pontos é para o barra 2x2, que é múltiplo de 4, mais 2 pontos para fazer as bordas da minha peça. Então eu vou colocar 38 pontos na minha agulha. Coloquei os 38 pontos na minha agulha e agora eu vou iniciar a primeira carreira. Então essa primeira luva que eu vou fazer é da mão direita, tá bom? Então tem que prestar bastante atenção aqui no passo a passo, porque a mão direita vai ser diferente da mão esquerda no início. Então presta bastante atenção aqui na sequência das carreiras, no início da peça, porque depois na mão esquerda ela vai inverter o lugar onde estão os pontos. Então tem que prestar bastante atenção agora no início para poder entender como funciona a montagem dessa peça, para quando for fazer a mão esquerda conseguir entender mais fácil. A minha primeira carreira vai iniciar e essa vai ser a carreira de número ímpar e também a carreira do lado direito da minha peça. Então sempre que esse fiozinho inicial apontar para a minha mão direita, eu vou estar do lado direito da peça. Eu vou iniciar fazendo o meu primeiro ponto de borda da carreira, que é em ponto meia. E agora eu vou iniciar a repetição do ponto barra 2x2, fazendo 2 pontos em meia. E agora 2 pontos em tricô. E agora eu vou repetir essa sequência de 2 meias e 2 tricô, até faltar um ponto na minha agulha da esquerda. Esse último ponto que ficar na agulha da esquerda, eu vou fazer em ponto meia, que também é o ponto de borda dessa primeira carreira. Então, assim que eu terminar essa carreira, eu volto.
Então, aqui eu terminei a primeira carreira. Eu iniciei fazendo o primeiro ponto em ponto meia e depois a repetição eu fiz 2 meias e 2 tricôs, até o final aqui da minha carreira. Os últimos pontos que eu fiz foi 2 meias e 2 tricôs e o último ponto, que é o ponto de borda, eu fiz em ponto meia. E então a repetição do ponto barra 2 por 2 aqui na mão direita vai ser essa daqui. Agora eu vou virar para o lado avesso da minha peça. O primeiro ponto aqui pelo lado avesso vai ser feito em ponto tricô, que é o ponto de borda do lado avesso. Fiz o primeiro ponto em ponto tricô. Agora eu vou iniciar a repetição do ponto barra 2 por 2, que vai ser 2 pontos em ponto meia e 2 pontos em ponto tricô. E essa repetição vai ser igualzinha à primeira carreira. Fiz o ponto de borda no lado avesso em tricô e no lado direito o ponto de borda vai ser em meia. E a repetição do ponto barra 2 por 2 vai começar com 2 meias e 2 tricôs. Então eu vou finalizar essa carreira fazendo 2 meias e 2 tricôs. E o meu último ponto aqui, que é o pontinho de borda, ele vai ser feito em ponto tricô. Então eu vou finalizar essa carreira e já volto. Terminei a carreira do lado avesso, fazendo primeiro em tricô, seguindo o ponto barra 2 por 2, que começa com 2 meias e 2 tricôs. E finalizei fazendo o último ponto de borda em ponto tricô. Agora, pelo lado direito da peça, eu vou fazer os pontos de borda em ponto meia e seguir a repetição aqui do ponto barra 2 por 2. Então, eu já fiz 2 carreiras aqui, eu vou fazer um total de 10. Então, eu vou fazer mais 8 carreiras do ponto barra 2 por 2. E eu vou ficar com 3,5 cm aqui da minha barra inicial. Assim que eu finalizar essas 10 carreiras, eu volto para mostrar a divisão dos pontos para fazer o ponto fantasia. Terminei as 10 carreiras de ponto barra 2 por 2 aqui para a mão direita. E agora eu vou iniciar a primeira carreira do lado direito da peça. E essa primeira carreira aqui pelo lado direito, eu já vou iniciar a separação para poder fazer o ponto fantasia. Então, na mão direita da minha peça, eu vou iniciar fazendo o ponto fantasia no início das carreiras. E na mão esquerda depois vai ser no final das carreiras. Então, essa vai ser a diferença. Por isso que tem que prestar bastante atenção aqui na ordem que a gente vai fazer cada luva, tá bom? Então, aqui, pelo lado direito, eu vou iniciar a primeira carreira. Eu vou iniciar fazendo 7 pontos em meia. Esses 7 pontos em meia é porque é um ponto da borda e depois mais 6 pontos em meia, tá? Então, eu vou abreviar aqui e vou sempre dizer o total de pontos meia de cada carreira ou de tricô, dependendo da carreira que eu tiver. Então, eu sempre estou fazendo o ponto de borda junto nessas contagens. Então, aqui eu iniciei com 7 pontos em meia. Agora, esses próximos 2 pontos que eu tenho aqui na agulha da esquerda, eu vou fazer eles em tricô. Agora, os 6 próximos pontos que eu tenho, eu vou fazer em meia. Fiz 6 pontos em meia, agora os próximos 2 pontos eu vou fazer em ponto tricô. Então, aqui no início da minha luva da mão direita, eu fiz 7 pontos em meia, que vai ser a borda da minha luva. Depois, eu iniciei uma sequência de 2 tricôs, 6 meias e 2 tricôs. Esses pontos se referem à trança da mão direita, tá bom? E depois, eu vou finalizar essa primeira carreira aqui, fazendo o restante dos pontos que eu tenho na agulha em ponto meia. Então, eu tenho 21 pontos aqui e eu vou fazer todos eles em ponto meia. Terminei, então, os 21 pontos em meia do final dessa primeira carreira. E agora, eu já defini aonde vai ficar o ponto de trança dessa primeira carreira.
e eu vou seguir depois os pontos para formar a trança na mão direita no início das carreiras, tá bom? Então, essa parte aqui, que é o final de cada carreira, ela vai ser referente à palma da mão. Então, agora eu vou virar para o lado avesso. O lado avesso, eu só vou acompanhar os pontos. Então, eu vou fazer os primeiros 21 pontos em ponto tricô. Fiz os primeiros 21 pontos em ponto tricô aqui no lado avesso. Agora, os meus próximos 2 pontos eu vou fazer em ponto meia. Os próximos 6 pontos eu vou fazer em tricô. Os próximos 2 pontos eu vou fazer em meia. E agora os outros 7 pontos que faltaram eu também vou fazer em ponto tricô. Terminei então aqui a carreira pelo lado avesso, só acompanhando os pontos da minha agulha. Virei aqui de novo para o lado direito da peça. Eu já fiz 2 carreiras, eu nem vou contar agora as carreiras do ponto barra, tá? Vou contar agora a partir da primeira carreira que eu fiz, que é do ponto fantasia. Então, eu já fiz 2 carreiras aqui no vídeo e eu vou fazer mais 4 carreiras iguais a essas 2 que eu acabei de mostrar. Eu vou ter um total, então, de 6 carreiras seguindo o mesmo passo a passo. As carreiras ímpares vão ser iguais à carreira número 1 e as pares igual à número 2 que eu acabei de mostrar. Então, eu vou finalizar essas 4 carreiras e volto para mostrar como fazer o restante da peça. Terminei as 6 carreiras aqui de repetição e, por enquanto, o resultado está ficando assim. O início da carreira com 7 pontos, depois aqui entra os 2 tricôs, depois os 6 meias, que é onde eu vou fazer a trança, e depois mais 2 tricôs, que isso aqui é para separar a trança do restante da peça. E aqui o restante que vai ser feito em ponto malha também para a palma da mão. Então, assim tá ficando por enquanto. Então, agora nessa 7ª carreira, eu vou iniciar a primeira transição para fazer a trança. Vou fazer os 7 primeiros pontos em ponto meia. Fiz os 7 pontos em meia, agora os próximos 2 eu vou fazer em tricô. E agora aqui eu tenho aqueles 6 pontos que é referente ao ponto da trança, aqueles 6 pontos em meia. Eu vou pegar aqui um marcador de pontos para me ajudar a fazer essa transição da trança. Então, como eu tenho 6 pontos da trança, eu vou tirar aqui com o meu marcador de pontos 3 pontos aqui da minha agulha da esquerda. Tirei os 3 pontos aqui da agulha, vou deixar para frente do meu trabalho. E os próximos 3 pontos referente à trança eu vou fazer em ponto meia. Agora, esses 3 pontos que eu tirei da agulha, eu vou devolver eles para minha agulha da esquerda. E esses 3 pontos que eu devolvi, eu também vou fazer em ponto meia. Fiz os 3 pontos em ponto meia e agora os próximos 2 pontos eu vou fazer em ponto tricô. E aqui eu finalizei a primeira transição da trança pelo lado direito da minha peça. E a trança já ficou torcidinha aqui no início. Então, a 7ª carreira eu sempre vou fazer a transição para formar a trancinha, tá bom? E agora, esse restante de pontos que eu tenho aqui, que são 21 pontos, eu vou fazer todos eles em ponto meia. Esses pontos, eles são referentes à palma da minha mão direita, tá bom? Então, aqui eu terminei a 7ª carreira, que foi referente à transição da trança. E agora, na 8ª carreira, que é pelo lado avesso, eu vou fazer acompanhando os pontos. Então, a 8ª carreira, ela vai ser igual à carreira número 2, número 4 e número 6.
Eu vou só acompanhar os pontos como eles se apresentam aqui na minha agulha. Então, eu tenho 21 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 6 pontos em tricô, 2 pontos em meia e 7 pontos em tricô. Então, é assim que eu vou fazer a 8ª carreira. Eu vou finalizar e já volto. Finalizei essa carreira pelo lado avesso e terminei, então, a primeira sequência de repetição para fazer o ponto fantasia, que é o pontinho de trança da minha luva. Então, eu vou virar aqui para o lado direito para poder visualizar melhor. Cada transição de trança, cada parte dessa aqui que eu acabei de mostrar no vídeo, vão ser formadas de 8 carreiras. Então, eu finalizei a sequência completa agora, fazendo a 8ª carreira em ponto tricô e acompanhando aqui os pontos no meio onde é a trança. Agora eu vou começar a contar de novo. A 9ª carreira, ela vai ser feita igual eu fiz a primeira carreira. Então, a cada 8 carreiras completas, eu inicio novamente a contagem para fazer mais uma transição de trança. E agora, a partir da carreira número 9, que é essa que eu vou iniciar agora, eu vou fazer, além de mais uma repetição para fazer a trança, eu vou iniciar nessa carreira número 9 os aumentos para poder fazer o dedão da mão direita, tá? Então, além de fazer essa repetição aqui de novo, iniciar na primeira carreira, eu vou acrescentar uma alteração aqui nessa parte, que vai ser onde eu vou colocar o dedão, os aumentos para fazer o dedão da mão direita. Então, presta bastante atenção, que além de fazer esse desenho aqui, a gente vai começar a acrescentar agora os aumentos aqui nessa parte, tá bom? Então, aqui eu já fiz a separação dos pontinhos onde eu vou colocar os aumentos para formar o dedão da mão direita. Então, eu vou explicar aqui como que eu fiz. Depois da transição de trança, eu tenho aqueles 2 pontinhos em ponto tricô, certo? Para separar a palma da mão do desenho do dorso da mão. Então, depois desses 2 pontos em ponto tricô, eu coloquei 5 pontos em ponto meia e coloquei um marcador. Depois desse primeiro marcador, eu deixei um pontinho aqui no meio e depois desse pontinho, eu coloquei também outro marcador. Então, vai ficar 15 pontos aqui para o final dessa primeira carreira. E essa vai ser a divisão que eu vou fazer aqui para a mão direita, tá bom? Então, se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, dá uma olhadinha de novo aqui nessa explicação que eu acabei de dar no vídeo, para poder repetir aí na tua peça, tá? E agora, o que eu vou fazer nessa carreira, que vai ser a carreira número 9, eu vou começar a contar as carreiras a partir da primeira, que daí fica mais fácil de fazer as 8 carreiras de novo da transição de trança, tá? Porque essa vai ser a primeira carreira com os aumentos. Então, acho mais fácil começar a contar de novo a partir da primeira carreira. Mas se tu quiser contar normalmente a partir da 9ª, não tem problema nenhum. Só tem que lembrar que são 8 carreiras completas para fazer cada transição de trança, tá bom? Então, agora a partir da 9ª, para quem escolher chamar como 9ª carreira, ou primeira carreira de novo da transição aqui da sequência de 8 carreiras completas. E aqui eu vou mostrar como fazer os aumentos para o dedão. Então, aqui eu vou fazer os meus primeiros 7 pontos em ponto meia. Essa parte aqui ela não tem alteração. Depois desses 7 pontos em meia, eu vou fazer os próximos 2 pontos em ponto tricô. Agora, aqui referente à trança, eu vou fazer 6 pontos em meia. Depois dos 6 pontos em meia, eu vou fazer os próximos 2 pontos em tricô. E agora o vizinho resolveu fazer barulho bem no meio da minha gravação. Agora sim, eu cheguei aqui nos próximos pontos que eu vou separar. Então, eu vou fazer os próximos 5 pontos em meia. Fiz os 5 pontos em meia, agora eu vou passar o meu marcador para a agulha da direita. E agora que eu passei meu marcador, eu vou fazer o primeiro aumento. Esse primeiro aumento, eu quero que ele fique virado para a direita. Então, eu vou pegar esse fiozinho aqui que fica entre os pontos, vou colocar ele nessa direção aqui na minha agulha da esquerda
e vou pegar ele por trás da minha agulha, fazendo em ponto meia. Aqui eu fiz o primeiro aumento. Agora eu vou fazer esse ponto aqui em ponto meia, que é o pontinho central que eu deixei aqui. Depois desse ponto central que eu fiz em meia, eu vou fazer mais um aumento. Esse próximo aumento eu quero que ele fique virado para a esquerda. Então eu vou pegar novamente o fiozinho que fica entre os pontos, só que eu vou colocar ele na minha agulha na outra direção, assim. E eu vou pegar ele pela parte da frente da minha agulha. Peraí que escapou. Esse ponto ele é um pouco mais chatinho de fazer comparado com esse primeiro aumento aqui. Então, eu vou pegar ele pela frente da minha agulha e vou fazer em ponto meia também. Fiz o segundo aumento aqui do meio e agora eu vou passar o marcador para minha agulha da direita. Agora eu finalizo a carreira fazendo os 15 pontos restantes em ponto meia. E aqui eu finalizei a primeira carreira com alteração aqui para formar o dedão da mão direita. Então, só voltar o vídeo e olhar de novo detalhadamente essa primeira carreira aqui com essa alteração, para ti não se perder e também para ti ficar com a tua peça bem certinha, tá bom? Então aqui depois que eu fiz aqueles dois aumentos, um para cada lado, para cada direção, eu fiquei com 3 pontinhos aqui no meio dos marcadores. Eu tinha um pontinho e agora eu tenho 3. Então a cada carreira de aumento que eu fizer, eu vou sempre aumentar 2 pontos, porque eu vou aumentar sempre um no início e um no final aqui na lateral de cada aumento que eu já fiz. Agora, pelo lado avesso da minha peça, eu vou simplesmente acompanhar os meus pontos igualzinho eu estava fazendo em todas as carreiras do lado avesso. Então, aqui eu vou fazer todos os pontos em tricô, depois eu tenho os 2 pontos em meia, 6 pontos em tricô, 2 em meia e 7 em tricô. Inclusive, eu vou fazer os aumentos também que eu fiz na carreira do lado direito, eu também vou tecer eles em ponto tricô, aqui pelo lado avesso, tá bom? Essa vai ser a única diferença aqui no lado avesso. Eu vou finalizar essa carreira do lado avesso e volto para mostrar mais uma vez a parte da carreira do lado direito. Terminei então a carreira pelo lado avesso e já estou aqui de novo com a minha peça virada para o lado direito e vou mostrar mais uma vez essa carreira aqui pelo lado direito para mostrar como fazer os aumentos, tá bom? Esse início aqui, ele sempre vai ser da mesma forma, lembrando que a cada 6 carreiras, na 7ª eu faço a transição para fazer a trança. Então, agora eu vou iniciar essa próxima carreira. Vou fazer aqui os 7 primeiros pontos em ponto meia. Depois dos 7 pontos em meia, eu vou fazer 2 pontos em tricô. Os próximos 6 pontos em meia. Depois os próximos 2 em tricô. E agora os 5 pontos que eu separei aqui antes do marcador, também vou fazer em meia. Então, aqui eu cheguei no meu marcador, vou passar o marcador para a agulha da direita. Agora, eu vou fazer um aumento depois que eu passei o marcador. Então, eu vou pegar o meu fiozinho que está aqui no meio dos pontos, vou passar para a agulha da esquerda desse jeito aqui. E agora, pela parte de trás da minha agulha, eu vou fazer um ponto meia para fazer o primeiro aumento aqui dessa carreira. Agora, eu vou tecer os próximos 3 pontos que eu tenho aqui na minha agulha em ponto meia. E agora, eu vou fazer mais um aumento aqui antes de chegar no marcador. Então, agora eu vou puxar o fiozinho que tem no meio dos 2 pontos, um de cada lado, e vou colocar ele na direção contrária aqui na minha agulha. Contrária, quando eu digo, é contrária ao que eu fiz primeiro, tá? Agora, eu vou pegar a minha agulha, vou passar pela parte da frente da minha agulha esquerda, dentro desse pontinho que eu levantei aqui, e vou fazer um ponto meia com esse pontinho que eu coloquei na agulha.
Fiz mais um aumento e agora eu vou passar o meu marcador e vou terminar de tecer esses pontos aqui da esquerda, todos em ponto meia. Terminei então essa segunda carreira de aumento e aqui no meio dos marcadores agora eu fiquei com 5 pontos, tá? Porque eu aumentei 2 pontos de novo. Então agora pelo lado avesso eu vou acompanhar os pontos e vai ser a minha quarta carreira, porque eu comecei a contar novamente para não me perder aqui na parte da transição da trança. Então eu tô na quarta, vou fazer a quarta carreira agora, depois eu vou fazer mais duas. A outra com aumento e a do avesso acompanhando os pontos. E depois eu vou fazer de novo a transição da trança. Então, eu não vou repetir de novo o avesso e o direito e o avesso de novo, porque eu vou voltar só quando eu for fazer a transição da trança, tá? Então, vai fazendo as carreiras de aumento e aqui acompanhando os pontos, até eu chegar aqui na 7ª carreira de novo, aonde eu vou fazer a alteração da trança de novo. Então, eu volto somente na carreira número 7. Então, aqui eu já terminei as 6 carreiras, a partir da primeira aqui que eu comecei os aumentos. E agora eu fiquei com 7 pontos aqui entre os marcadores, tá? E aqui eu segui a repetição do ponto fantasia. E agora eu vou fazer de novo mais uma transição aqui para formar a trança, tá? Então, agora aqui pelo lado direito eu vou mostrar só mais essa carreira aqui. Então, presta bastante atenção, porque vai ser igualzinho essa daqui que eu fiz, que foi a carreira número 7. Eu vou fazer os primeiros 7 pontos em ponto meia. Os próximos 2 pontos em ponto tricô. E agora eu cheguei aqui nos 6 pontos que são referentes à minha trança. Peguei aqui o marcador para me ajudar aqui na parte da transição da trança. E eu vou pegar os próximos 3 pontos que eu tenho aqui na agulha e vou tirar um de cada vez aqui da minha agulha da esquerda. Então, aqui eu tirei 3 pontinhos, coloquei no meu marcador de pontos e vou deixar ele aqui para a parte da frente da minha peça. E agora, esses 3 pontos aqui que eu tenho em ponto meia, eu vou manter eles em ponto meia. E agora, eu vou pegar esses pontos que eu tirei da agulha e vou devolver para a minha agulha da esquerda. Depois que eu devolvi os meus pontos para a agulha da esquerda, eu vou fazer esses 3 pontos em meia. Fiz então aqui a segunda transição da minha trancinha. E agora os próximos 2 pontos eu vou fazer em ponto tricô. E aqui eu fiz mais uma transição para formar a minha trança. E agora eu vou fazer os próximos 5 pontos em ponto meia. Vou passar o meu marcador para a agulha da direita. E agora eu vou fazer o meu aumento inclinado para a direita. Então, eu vou pegar o fiozinho aqui do meio, de um ponto para o outro, vou colocar na minha agulha. E agora eu vou pegar por trás da minha agulha e vou fazer um ponto meia. Agora eu vou tecer esses pontos aqui que eu tenho no meio dos meus marcadores, todos em ponto meia. Agora eu cheguei aqui no outro marcador. Antes de passar esse marcador, eu vou fazer mais um aumento. E esse aumento, eu pego o fiozinho aqui do meio e coloco nessa direção aqui na minha agulha da esquerda. E agora, eu pego esse pontinho aqui pela parte da frente da minha agulha e faço ele em ponto meia, fazendo mais um aumento nessa carreira. E agora eu passo o meu marcador e faço o restante dos pontos em ponto meia. Então, aqui eu terminei mais essa carreira, que foi a 7ª. Lembrando que eu tô
Sempre quando eu termino a transição da trança e faço a carreira oitava, que vai ser depois agora pelo lado avesso, eu começo a contar de novo, tá? Para não me perder aqui, porque eu tô fazendo duas coisas diferentes aqui nessa peça. E para ficar mais fácil de explicar aqui no vídeo também, tá bom? Então, eu iniciei fazendo a primeira carreira aqui depois do ponto barra, fiz os pontos de acordo com o que eu já mostrei, fiz a primeira transição da trança na sétima carreira e a oitava sempre vai ser acompanhando os pontos. Aí, fazendo as 8 carreiras, eu termino a primeira sequência de repetição do ponto, tá? Então, depois disso, eu comecei de novo contando desde a primeira carreira e, ao mesmo tempo dessa segunda repetição, eu já comecei também a fazer os aumentos para o dedão da mão direita. Então, agora eu já fiquei com 9 pontos aqui na parte dos aumentos. Então, a cada carreira que eu faço de aumento, eu vou aumentando de 2 em 2 pontos. Eu já tenho 9 pontos. E aqui eu já acabei de fazer mais uma transição da trança. Agora, pelo lado avesso, seria minha carreira número 8 da repetição, tá? E depois que eu voltar aqui para o lado direito de novo, eu começo a sequência contando a partir da primeira carreira. Para depois, na sétima, fazer de novo essa transição da trança que eu já mostrei 2 vezes. E ao mesmo tempo, eu vou fazendo pelo lado direito os aumentos, um para cada extremidade aqui dos marcadores. Eu vou fazer essa repetição de carreiras de acordo com o que eu já mostrei. Eu espero que tu esteja conseguindo entender o passo a passo dessa receita. Para quem é iniciante, só tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque como a gente está trabalhando com um ponto fantasia e mais aumento, tem que ter mais atenção, tá bom? Mas não é impossível, tu consegue fazer também. Então, eu vou fazer essa repetição que eu já mostrei, vou fazer até eu ficar com 17 pontos aqui nos aumentos. Então, quando eu tiver 17 pontos aqui na parte central dos aumentos, entre os marcadores, eu tiver 17 pontos, e ao mesmo tempo já tiver mais algumas transições de tranças aqui, que vai ocorrer simultaneamente com os aumentos, eu volto para mostrar como fazer o arremate dessa parte aqui. E aqui eu vou seguir as 8 carreiras que compõem o ponto fantasia, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que assim que possível eu vou responder. E se tiver alguma sugestão, também me deixa aqui nos comentários, que é um prazer receber os teus comentários e sugestões. Então agora eu vou seguir esse passo a passo que eu já mostrei e já volto. Terminei de fazer então todas as carreiras com os aumentos e fui fazendo a transição de trança. E aqui nos aumentos eu fiquei com 17 pontos entre os marcadores. E aqui na transição da trança eu já tenho 3 vezes a repetição da transição de trança, tá? Então agora aqui eu vou manter a repetição desse ponto aqui de trança. E aqui eu vou mostrar como arrematar a parte central aqui do dedão para finalizar essa parte, tá bom? Eu vou iniciar fazendo então aqui meus 7 pontos iniciais da carreira. Fiz os 7 pontos, agora eu vou fazer os 2 pontos em tricô. Os 6 pontos em meia, que é referente à minha trança. E agora eu vou fazer de novo 2 pontos em tricô. Vou fazer os meus pontos em meia, que são aqueles 5 que separa os aumentos da trança. Terminei então esses 5 pontos em ponto meia. Eu vou tirar o meu marcador, que eu não vou mais utilizar ele. Agora presta bastante atenção aqui, que tem um detalhe que tem que ser feito antes de arrematar a parte central, tá bom? Então aqui o meu fio, ele tá para trás da minha agulha. Eu vou passar esse fio aqui para frente. Passei o fio para frente. Agora a minha agulha vai entrar aqui nesse ponto que eu tenho na agulha da esquerda. Vou passar ele sem fazer. E agora meu fio, ele vai voltar lá para trás. E agora eu posso segurar ele normal lá para trás. E agora eu vou passar o próximo ponto da minha agulha da esquerda para a agulha da direita. E vou passar esse primeiro aqui que eu passei sem fazer por cima desse segundo que eu acabei de passar sem fazer. Aqui eu arrematei o primeiro ponto aqui da parte central dos aumentos.
Então, o meu fio ele ficou travado aqui na parte de trás. E agora eu vou passar o próximo ponto para a agulha sem fazer e vou passar o anterior por cima dele também. E aqui eu arrematei 2 pontos e o meu fio continua aqui na parte de trás. Então, para arrematar essa parte central, eu vou fazer essa repetição. Eu vou passar o ponto da agulha da esquerda para a agulha da direita sem fazer e vou derrubar esse segundo aqui, esse que eu passei antes, por cima desse último que eu acabei de passar para a agulha. Então, eu não tricoto os pontos, eu simplesmente pego eles da agulha e passo o anterior por cima do último que eu passei sem fazer. E assim vai ficando arrematado a parte central. Então, eu vou fazer isso até chegar no meu marcador. E ele vai ficando assim. Terminei aqui de arrematar todos os pontos centrais e por enquanto tá ficando assim. E o meu fio ele ainda continua aqui atrás no início do meu arremate. Agora eu cheguei aqui no meu marcador, eu vou tirar o meu marcador da agulha. E agora esse último ponto que eu arrematei, eu vou devolver para a agulha da esquerda. E agora eu vou aproximar essa aqui de novo aqui para outra agulha. Eu vou aproximar essa parte aqui e vou passar esse ponto aqui, que foi o último da agulha da direita, eu vou passar ele para a agulha da esquerda também. Eu vou pegar esse ponto que eu passei agora, da agulha da direita, mais o último ponto que eu arrematei, vou pegar os dois juntos na agulha, eu vou apertar um pouquinho aqui o meu fio ali atrás e vou fazer esses dois pontos juntos em meia. E aqui eu fiz uma diminuição e aproximei mais um pouquinho aqui a parte da finalização das carreiras de arremate. Agora eu vou finalizar essa carreira fazendo o restante dos pontos que eu tenho na agulha, todos em ponto meia. Então aqui eu finalizei essa carreira fazendo o arremate do dedão da mão direita. E por enquanto é assim que tá ficando. Já tá ficando mais parecido com uma luvinha agora, né? E aqui vai ficar o dedo da mão direita. E essa trancinha vai ficar aqui na parte do dorso da minha mão. E aqui a parte do dedão e essa parte aqui é na palma da mão. Agora dá para entender melhor como que vai ficar o resultado, né? Agora o que eu vou fazer é a próxima carreira acompanhando meus pontos, que vai ser a carreira do lado avesso. E depois que eu finalizar a carreira do lado avesso, eu vou começar novamente a fazer pontos malhas não, né? Carreiras de pontos malhas. Então, depois que eu finalizar essa carreira aqui do lado avesso, eu vou iniciar então a fazer carreiras de ida e volta em ponto malha, respeitando agora somente o desenho da minha trança, porque agora a parte do dedão eu já finalizei. Então, agora é só seguir esse restante de pontos em ponto malha e acompanhar as tranças de acordo com a quantidade de repetição que eu ainda tenho que fazer. Então, eu vou finalizar essa parte aqui e volto para mostrar quantas carreiras aqui de repetição da trança eu fiz e como finalizar, tá bom? Voltei aqui então com a peça quase finalizada e eu fiz um total de 1, 2, 3, 4 vezes a transição da minha trança. E essa última repetição que eu fiz aqui em cima, eu não fiz a última carreira, eu fiz até a 6ª carreira, tá? Então, depois que eu fiz a primeira transição aqui, eu fiz mais 6 carreiras. Essa que eu vou fazer agora seria a 7ª carreira, que seria a carreira de transição da trança. Mas como eu já finalizei todas as carreiras que eu queria, eu não vou fazer mais transição de trança aqui. Agora eu vou arrematar os meus pontos, tá bom? Então, no total, eu fiquei com 4 vezes a repetição da transição e mais uma incompleta, que no caso faltaria só, que no caso eu fiz só 6 carreiras da repetição aqui da trança, tá bom? E agora eu vou arrematar essa carreira aqui. Então, aqui para arrematar, eu vou fazer o primeiro ponto em ponto meia.
O próximo eu também vou fazer em ponto meia e vou derrubar o primeiro por cima desse segundo que eu tricotei. Fiz o primeiro arremate. Agora eu vou fazer o próximo ponto em ponto meia e vou derrubar sempre o primeiro por cima desse último que eu tricotei, arrematando os pontinhos da carreira. Então eu vou fazer esse arremate aqui até o final da minha carreira. Quando eu chegar aqui no finalzinho e tiver arrematado todos os pontos, eu vou cortar o meu fio e vou passar o meu fio dentro da agulha de tapeçaria para poder fazer a costura. Aqui eu fui tricotando e arrematando os pontos os 7 primeiros pontos que são em meia e cheguei aqui no ponto em tricô. Então, esse ponto aqui, vou desmanchar esse último que eu fiz, porque eu cheguei aqui nesses 2 pontos que são os pontos em tricô. Quando eu chegar nesses pontos em tricô, eu vou fazer eles em tricô, que é para acompanhar aqui o desenho do meu ponto. Então, a única diferença é que eu vou fazer ponto tricô, mas ainda assim vou manter arrematando os pontos. Agora eu cheguei na parte dos pontos em meia, vou fazer em meia e derrubar um por cima do outro. Depois esses em tricô eu vou fazer em tricô também. Igual eu fiz esses últimos 2 aqui que eu mostrei agora. Terminei aqui de fazer o arremate, então, da última carreira e tá ficando assim. Aqui eu já cortei o meu fio com o tamanho suficiente para fazer a costura aqui na lateral. E agora é só dobrar o meio e fazer a costura pegando aqueles pontinhos de borda que eu deixei ao decorrer de toda a minha peça. E aí fazer a costura e essa luvinha da mão direita está pronta. Agora presta bastante atenção que eu vou liberar a aula com o passo a passo da mão esquerda no próximo vídeo, porque na hora da edição desse vídeo eu vi que ficou muito grande e sei que fica cansativo de assistir um vídeo muito longo. Então, resolvi fazer parte 1 e parte 2, para que tu consiga acompanhar essa receita. O vídeo ficou super completo, então, por favor, deixa o teu like, que assim tu me ajuda e eu posso continuar trazendo mais receitas de forma gratuita para compartilhar aqui no canal. Sim, tu precisa assistir as 2 partes da aula, porque a mão esquerda vai ter algumas diferenças na hora de tecer. E tu precisa assistir os 2 vídeos para conseguir entender e para conseguir fazer o teu par de luvas certinho. E se gostou dessa receita, por favor, deixa o teu like no vídeo e compartilha para ajudar o meu trabalho. Eu crio todas as peças com muito carinho e adoro poder compartilhar aqui contigo. Com o teu apoio, eu consigo trazer mais vídeos de passo a passo e totalmente gratuitas. Então, aproveita! Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo!